Oi, meus alunos e minhas alunas do Escola para Orquidófilos. Hoje nós vamos falar sobre substrato e essa é a segunda aula da nossa escola. Não sai daí. Logo que você começa a cultivar orquídeas, você logo vê, né, as pessoas falando aí sobre substrato. E todo mundo está em busca do melhor substrato para suas orquídeas, não é verdade? Para isso, eu vou contar uma leve história para a gente começar esse assunto, falando para vocês de que o maior substrato, talvez o melhor deles, foi o xaxim, né, que durante as décadas dos anos 50, 60, 70, 80, até os anos 90, era o que os orquidófilos usavam e tinham um grande sucesso com esse tipo de substrato. A história mudou um pouquinho no ano de 2004, foi quando, né, foi proibido o xaxim a nível Brasil. Isso para preservar o xaxim, que tem um lento crescimento, mas existem algumas histórias em prol disso também. Existem algumas pessoas que dizem que essa proibição se deu porque algumas empresas que trabalhavam com coco, faziam vendas de água de coco, produziam água de coco no mercado, não tinham o que fazer com aqueles cocos, né? Com isso nasceu fibra de coco, chips de coco, pó de coco, aqueles vasos, né? Você vê até aqueles vasos feitos com coco. Então as pessoas dizem que o xaxim acabou sendo proibido, na verdade, por causa das empresas que não tinham o que fazer com coco. Bom, verdade ou mentira? A verdade é uma só, o xaxim ele é proibido e a gente teve que buscar soluções para que a gente pudesse entregar saúde e moradia para as nossas orquídeas. Muito bem, eu vou começar falando para vocês do substrato mais utilizado na orquidofilia, que é o pinus. O pinus hoje ele é muito utilizado no meio orquidófilo, foi uma das primeiras opções que os amigos orquidófilos encontraram depois da proibição do xaxim. Ele é o tipo de substrato que tem uma durabilidade de 2 anos, em média, né? Ele dura 2 anos. Ele tem um nível de acidez, né? O seu pH, fica em torno de 5.5 a 6.0. Ele tem um nível de pH um pouquinho mais ácido. O pinus é um tipo de casca que inclusive é retirada de uma árvore, né? Que tem o nome como de Pinus ellioti. Que é retirado esse pinus aqui. O cuidado que você deve ter com esse tipo de substrato é da onde você compra. Por quê? Porque esse tipo de substrato ele também é vendido para fazer jardins, né, para decoração. E normalmente esse tipo de substrato que você encontra em lojas que não são específicas para as orquídeas, ele possui um grau de tanino enorme. E você deve muito se preocupar com isso. O tanino ele é uma substância que existe nas árvores em geral, que é um mecanismo de defesa das árvores enquanto vivas, para que não seja mordida, comida por insetos, atacada por insetos. E esse tanino, essa concentração de tanino, se você não retira deste pinus e utiliza nas suas orquídeas, pode sim fazer com que as raízes dela morram, consequentemente a planta venha a morrer também. Você até pode você mesmo comprar e fazer essa higienização. Recomendo que seja 5 ml de cloro para 5 litros de água, você mergulhe o substrato que você comprou, né? Depois você faça uma troca, tirando o excesso do cloro durante uns 3, 4 dias, né? Você molha, colocando em balde somente com água para você ir retirando o cloro e também o tanino que ficar, tá certo? Se você quiser ter mais detalhes de como eu faço essa higienização aqui, no ano passado eu fiz um vídeo, eu vou deixar no final deste vídeo aqui. Então lá no final vai ficar na telinha, você vai ver lá substratos, clica porque eu explico certinho como que eu faço essa higienização para você ver e poder fazer na sua casa também. Nós temos um outro que é muito utilizado, que é esse cara aqui, o esfagno. O esfagno hoje existem aí cerca de 300 espécies de esfagno no Brasil e o mundo afora. E eu quero dizer para você que o mais encontrado é esse que a gente faz uso aqui, esse musgo, e ele tem um nível de acidez muito ácido, ele é muito ácido, ele chega a ficar entre 3.5 a 4.0. Nós temos um substrato na linha do esfagno, é um pouco melhor, que seria o esfagno chileno, o musgo chileno. Ele já é um pouquinho mais elevado no nível de acidez, ficando entre 3.5 a 4.5. O seu nível de acidez. E a durabilidade do esfagno chileno também é maior.
Esse tipo de substrato se deteriora muito rápido. Em alguns casos ele pode durar 6 meses, em outros até 1 ano, mas no máximo não passa disso. Então você tem que levar em conta que é um tipo de substrato ácido, que também se deteriora rápido, mas que é indispensável para o cultivo de orquídeas. Isso porque ele é quem faz com que você tenha a umidade que você vai precisar. Se você, por exemplo, mora numa região da cidade como eu, aqui em Sorocaba, que é muito quente, uma cidade quente, o Sphagnum ele vai ser o tipo de substrato ideal para você poder manter a umidade. Mas esse também é um inconveniente para muitas pessoas que não sabem do que se trata esse cara aqui, porque ele pesando 10 gramas, ele tem a capacidade de pesar depois de molhado até 15 vezes o seu peso. O que significa isso? Ele tem uma capacidade de absorção enorme. Então ele pode pesar depois de molhado 150 gramas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Simples 10 gramas de Sphagnum podem vir a pesar 150 gramas de Sphagnum depois que você fez que você regou a sua planta. E isso, se você tem uma concentração muito grande de Sphagnum nos seus vasos, certamente vai causar problemas, como o apodrecimento das raízes das suas orquídeas por esse excesso de água, ou se você morar numa região como a minha, que é muito quente, você vai ter um outro problema, fungos, porque a gente sabe que calor, umidade é proliferação de fungos. Então, quando você for fazer uso, faça sempre uso consciente. Veja a região do país que você mora para que você possa fazer o bom uso do Sphagnum, que é um excelentíssimo e indispensável substrato para o cultivo das suas orquídeas. Nós temos hoje a casca de coco, nós temos o chips de coco, fibra de coco, pó de coco, mas eu só recomendo que você faça uso desta casca de coco e também do chip de coco, tá? Que você não faça uso nem do pó e nem da fibra, justamente porque elas não são indicadas, não retêm a água das regas, né? Ela não consegue fazer essa conservação da rega. Então eu não acho interessante. O que eu realmente recomendo para você seria então a casca do coco e o pinus. Lembro vocês que o pinus, assim como um outro substrato que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele retém uma porosidade e ele acaba retendo os sais das aplicações dos adubos que você utiliza. Eu falava aí do chip de coco e eu vou falar já imediatamente também do carvão, que é um excelentíssimo substrato, mas que assim como o chip de coco você deve ter um cuidado. O carvão ele é muito utilizado hoje com as orquídeas, porque primeiro ele equilibra, né? Ele tem esse poder de equilibrar o pH do substrato, além de servir como um filtro também para as orquídeas. A questão é que ele também é poroso e faz uma absorção muito grande dos adubos, se você faz uso de adubo químico principalmente. A salinidade que esses adubos deixam, ele absorve e com o tempo ele passa a queimar as raízes da sua orquídea. Por essa razão, eu recomendo que, assim como o Sphagnum, ele deva fazer parte da sua mistura, do seu mix de substrato, mas eu não recomendo que você faça uso dele sozinho. E se você fizer, e você até pode, o que eu recomendo é que você faça as abundantes regas no momento que você for molhar as suas orquídeas, para que você tire toda essa salinidade desse excelente substrato. Assim como o carvão, que também tem esse nível de pH um pouco mais para alcalino, esse aqui também é um tipo de substrato, né? A casca de arroz carbonizada, que é excelente, tem um nível de pH que também fica em torno aí de 7.0 até 8.2 e é excelente, tá? Ele é excelente por várias razões. Ele permite também ele retém um pouco dessa umidade, não como Sphagnum, mas ele retém. Ele equilibra o seu substrato e também serve para o ataque, né, daquilo que a gente mais sofre nessa época de chuvaradas no nosso orquidário, ataque de lesma. Ele tem inibido muito o ataque de lesma e caramujo, principalmente aqueles caramujinhos, tá? Quando você faz uso da casca de arroz carbonizada nas suas orquídeas, você se vê livre também desse problema. Ele ajuda e muito, contribui bastante mesmo para que você não sofra com esses problemas. Inclusive tem sido utilizado por orquidários profissionais com Sphagnum. A mistura dele com o Sphagnum tem sido excelente. Primeiro porque realmente combate, como eu falei para você, inibe, né, esses ataques. E também fica num nível de acidez bacana, porque a mistura do Sphagnum, que é de 3.5 a 4.0, com ele, que já é mais alcalino, de 7 a 7.5, a mistura dos dois permite que
a acidez fica em torno de 5.5 a 6.0, que é excelente para as orquídeas. Também queria falar para vocês da casca de macadâmia. Muitas pessoas utilizam e têm dúvidas se utilizar ou não esse tipo de substrato, né? Eu quero dizer para vocês também que é um excelentíssimo tipo de substrato. A casca de macadâmia tem uma durabilidade legal, bacana. Ela dura em cerca, em média, de 3 até 4 anos a durabilidade dele, ficando com o seu pH mais para o neutro, entre 6.5 a 7.0, é um excelentíssimo substrato para você utilizar. Mas também contém tanino, também contém gordura, vai ser realmente muito importante que você faça a higienização, tá? Você pode comprar todos esses produtos que eu falei para você separadamente para você fazer o seu substrato na sua casa, mas vai ser de suma importância que você leve em conta que todos esses materiais pelos quais eu já relatei aqui possuem o tanino e pode ser muito, muito prejudicial para suas orquídeas. Ainda falando da casca de macadâmia, tem uma mistura que é feita com ela. Você pode ver o carvão, né? Misturando junto com a casca de macadâmia um pouco mais triturada. Esse é o tipo de substrato também excelentíssimo para você poder fazer uso. Ele leva o carvão e você pode ver que ele é bem triturado, né? Aliás, quando você for fazer o uso do carvão, muita atenção, né? Eu recomendo que você faça uso dele bem quebradinho, pequenininho mesmo, e que você utilize sempre o carvão novo. Não pode, gente, ser aquele carvão que você fez o churrasco no final de semana, porque aquele sal vai queimar todas as suas orquídeas, então não faça essa bobagem. Outro tipo de substrato que também é muito utilizado são as pedras. As pedras são utilizadas para poder fazer uso tanto para a parte de drenagem, assim como a mistura, por exemplo, com esfagno e pedra. Muitos amigos têm feito uso somente desse tipo de substrato. Começou com a onda dos cultivadores de Cattleya valkyriana, depois de nobilho, e isso vem se espalhando e vem dominando aí a orquidofilia por muitas regiões do nosso Brasil. Pedras com um pouquinho de esfagno tem sido realmente muito bom. Lembrando que a pedra ela é inerte, né? Ela fica com o seu pH em 7.0, com um pouquinho de esfagno, retém um pouco da umidade e tem feito e trazido grandes resultados para todos aqueles que cultivam orquídeas. Por último, nessa nossa lista aqui, o isopor. O isopor, ele também é um substrato inerte, mas de durabilidade impressionante. Ele pode durar 10, 15, 30, 50, 100 anos. É por essa razão que já tem campanha para que seja proibido a utilização do isopor, justamente, né, pela capacidade que ele tem de durar. E isso tem feito muito mal para o meio ambiente. E nós podemos fazer uso, então, como substrato e assim até ajudar o meio ambiente. E eu super recomendo que você faça uso desse tipo de substrato, porque ele é leve. Então você, por exemplo, quando for plantar naquele vaso de cerâmica, né, você vai poder usar ele como dreno. Ele não vai permitir que o seu vaso fique pesado, ele vai manter que ele fique leve. O inconveniente é que se você for fazer, por exemplo, isso já no vasinho plástico, ele pode ficar muito, muito leve. Então eu recomendo, na verdade, que você faça uso dele mais para ser um volume, né? Para você ganhar volume na hora que você for montar o seu substrato. É mais ou menos quando a gente vai no açougue para comprar aquela carne, para fazer a almôndega, e o dinheiro está curto e a gente precisa colocar um pouquinho de pão, né? Às vezes mais pão do que carne. A utilização então desse tipo de substrato vai ser mais ou menos nessa linha. Você vai fazer a utilização dele na mistura do seu substrato, para que você possa então ter um bom uso e assim conseguir cultivar sem nenhum problema. Caros alunos, para facilitar a sua vida, eu quero deixar aqui um parceiro do canal, meus queridíssimos amigos lá do Sorocaba Orquídeas, Paulo e Nenê. Eles fazem a venda de todos os substratos que aqui vocês me viram falar. Então, se você não quer ter a preocupação, não quer correr o risco, não quer ter de repente o trabalho de ter que limpar aí o seu tipo de substrato, aquela coisa toda, quer comprar com tranquilidade, você entra em contato aí com www.sorocabaorquídeas.com.br, também pelo telefone que está aparecendo agora aqui na telinha para você. E a boa notícia, sabe qual é? É que eles entregam para toda a região do Brasil. Então não importa de onde você seja, você entra em contato com a loja, procura saber valor de frete, informações de preço, tudo isso você vai conseguir no site e também no telefone que você viu passar aqui, para que você possa entrar em contato e adquirir o seu substrato com tranquilidade. É só pegar, colocar e plantar as suas orquídeas.
Essa aqui foi então a aula falando sobre os substratos. Na próxima aula a gente vai mostrar como usar. Agora você já conhece aqueles que nós mais utilizamos. Você vai aprender um pouquinho mais na próxima aula de como fazer uso na hora que você for plantar a sua orquídea. Então eu vou mostrar para vocês qual é o tipo de substrato, a mistura que eu faço com esses substratos, tipo de vaso que eu utilizo e como eu vou plantar. Tudo isso você vai aprender no próximo vídeo. Então, para você não perder, é só você continuar deixando meu like para você ser notificado dos meus vídeos, se inscrever e claro, a gente sempre se vê por aqui. Beijo, tchau!